Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai começar uma nova etapa no canal. A gente vai começar a falar sobre fake news. Desde o começo, minha gente, eu queria falar sobre isso. Então, chegou realmente o dia, tá? Então, a partir de agora, eu vou falar sobre fake news e não fazer fake news, viu? Tá? Então, na verdade, eu vou apontar fake news nas reportagens da grande mídia, tá? Como que vai ser isso? Eu vou diariamente buscar uma reportagem que tenha fake news, tá? Principalmente nos sites de notícias, tá? E aí eu vou destrinchar essa notícia, mostrando para vocês de forma técnica aonde estão as fake news, tá ok? Então, por que isso? Também, por que eu estou falando que eu consigo identificar e vocês não? Não é bem assim, né? Claro que muita gente consegue ver, mas como eu tenho formação em direito, em ciência política e sou especialista em comunicação e oratória, eu acho que eu tenho as qualidades adequadas para poder ver isso de forma mais clara. Porque muitas vezes tem uma pessoa que é um excelente jurista, consegue ver algumas fake news, mas não consegue ver outras que estão na análise política, ou que está na análise da comunicação, do jornalismo, e vice-versa. Às vezes o cara é um cientista político, mas não entende nada de direito. Então, ele fica inseguro de dizer se aquilo é fake news ou não. Entendeu? E da comunicação então nem se fala, né? Então, alguém que é da área de jornalismo e tudo, às vezes não entende nada de política, e muito menos de direito. Então, ele fica boiando. Ok? Então, a gente aqui vai justamente mostrar com clareza, com segurança para vocês o que é fake news, tá? Vale lembrar, gente, antes de entrar, que fake news, na verdade, não é crime, né? Não é crime e provavelmente vai ser muito difícil de ser categorizado, tipificado como crime. Porque contar mentira em raros casos pode ser considerado crime, ou seja, um falso testemunho, tá? Aí pode ser considerado, em mais alguns casos, tá? Mas, assim, a rigor, isso não é crime, propriamente dito. Primeiro que não está tipificado, e segundo que mesmo que queiram vai ser muito difícil, é uma coisa muito em aberto. Tá? Qual é o objetivo de você apontar o que é fake news? É para justamente deixar as pessoas totalmente alertas para as mentiras, para elas não serem ludibriadas e enganadas, tá ok? E mostrar como é que você identifica, tá? Então não vou ensinar nem como identifica, eu vou identificar para vocês e vocês com o tempo vão ganhando experiência para poder bater o olho e isso aqui é fake news, tá? Por conta disso, porque o Daniel do canal 100 Minhas Verdades me falou que é assim, então estou confiante e sei que isso é fake news, tá? Então eu vou falar de forma categórica, tá? Tanto que esse canal se chama 100 Minhas Verdades, tá? Não estou aqui para enganar, tá? Então, falado isso, vamos definir primeiramente o que vem ser notícias falsas ou fake news, tá? Fake news, para quem não sabe, é um termo criado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tá? Que ele começou a apontar para a rede TV CNN, dizendo que eles faziam fake news contra ele, tá? Então ganhou tanta notoriedade esse termo, né? Que caiu na boca do mundo todo, tá? Então todo mundo fala isso, inclusive o pessoal que foi acusado por ele de fazer fake news, né? Acusa o presidente dos Estados Unidos e meio mundo que fazem fake news. Então virou uma confusão tremenda. Então vamos lá, destrinchar o que vem a ser fake news, tá? Fake news, gente, é o seguinte, são notícias falsas, são uma forma de imprensa marrom, tá? Ou seja, aquela meio às escondidas, com segundas intenções, tá? Tentando manipular a informação, contando meias verdades, tá? Que consiste a imprensa marrom consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos, tá, ok? Via jornal impresso, televisão, rádio ou mídias sociais, tá?
Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção, tá? Isso aqui é o resumo que a maioria das pessoas concorda, é dessa forma, tá? Evidentemente tem mais outras nuances que com o tempo você vai aprender, senão a gente não vai sair daqui, porque se a gente for enumerar todas as possibilidades de como que uma notícia pode ser enganosa e tal, aí vai ser um tratado, né, que a gente vai ter que fazer aqui, de direito. Antes de terminar esse vídeo, vale frisar 2 pontos, gente, tá? Notícias falsas são praticadas apenas pela imprensa, pelos agentes da imprensa, tá? Jornalistas, repórteres, tá? Porque é notícia só quem dá é a imprensa, não é a tua vizinha, não é teu amigo lá mentiroso, tá? Não é aquela vizinha fofoqueira que ela faz fofoca, ela não faz fake news, entendeu? Enquanto teu amigo também, que conta aquela vantagem, que pegou todo mundo e tal, isso, aquilo, que pescou um peixe imenso, ele simplesmente é um mentiroso, ele não faz fake news, tá? Então é isso que vocês têm que frisar, saber, né, aliás. E outro ponto, que esses agentes da imprensa, os repórteres e os jornalistas, se ele pode fazer fake news sozinho, ou ele pode contar com outras pessoas, aqueles que fazem os atos que são noticiados por ele, entendeu? Às vezes de forma combinada e outras vezes até não. Eles estão sintonizados. Geralmente é combinado, tá? Mas algumas vezes não é, tá? Isso também não é tão relevante, tá? Isso não vai tornar o negócio mais gravoso ou menos gravoso, tá? Tá? A questão toda é saber isso. Outro ponto, tá? Para fechar mesmo, que eu já fiz vários vídeos sobre isso, como comunicação, é sobre o sigilo da fonte. Então, para você identificar fake news logo de cara, num texto, tá? Numa notícia, se o repórter lá falar que uma fonte falou para ele e tal, que fez isso, fez aquilo, e não disser o nome da pessoa, pode ter certeza, é fake news o que ele está falando, tá? Ele falou, aquela pessoa me comentou isso em off, fora do microfone, não dá o nome da pessoa, pode ter certeza que é fake news, tá? Esse é um artifício que esses enganadores fazem, tá? Então eles usam disso. Isso aí é permitido? Na verdade, não, tá? Isso aí é uma deturpação do resguardo do sigilo da fonte. Que o resguardo do sigilo da fonte não é para fazer fake news, entendeu? Não é para respaldar a mentira, uma narrativa, e sim para proteger as vítimas ou as testemunhas de um crime, tá? Então, quando a pessoa viu um crime, tá? Então é mais uma questão policial do que política, econômica ou qualquer outra coisa. Então é policial, porque a pessoa que sofreu alguma agressão, entendeu? Então ela quer se proteger do bandido, da pessoa que cometeu o crime. Então, para ela falar, ela quer garantia do repórter de que o nome dela não vai aparecer, nem a identidade dela por completo, o endereço, nem nada, porque ela não quer sofrer de retaliações por parte do bandido. E também, só que não é, esse caso é um caso mínimo, né? Menor, né? O caso da vítima. Geralmente, quem pede sigilo da fonte são as testemunhas, para poder contar para o repórter o que aconteceu na cena do crime, tá? Porque geralmente as vítimas, o bandido já sabe onde elas estão, geralmente, né? Se foi na casa delas, pelo menos. Tá? Então, geralmente é com testemunhas e algumas vezes também com as vítimas. Então, é nesses casos que foi criado o tal do sigilo da fonte, entendeu? Para o repórter resguardar a identidade dessas pessoas. Não é para o repórter, entendeu? Se proteger. Não é para proteção do repórter. Então, o pessoal fica
fazendo essa malandragem, claro, é uma malandragem da imprensa. E é justamente quem fala isso pode ter certeza, está querendo manipular, está querendo fazer fake news, tá bom? Então, toda vez que alguma reportagem falar sobre sigilo da fonte, que uma fonte falou para ele, tal, pode ter certeza, descarta que essa notícia é falsa, tá bom? Então, é essa a dica que eu tenho para falar para vocês. Então, vou começar a falar sobre fake news no próximo vídeo, tá? Então, eu vou, como eu falei antes, vou escolher uma reportagem, tá? E vou colocar no nosso vídeo para vocês comprovarem que foi noticiado. Aí eu vou pegar as partes mais importantes da notícia, que eu vou mostrar aonde está a fake news ali, tá bom? E vou fazer essa análise e vocês vão vendo como é que eu faço para vocês ficarem espertos com esse negócio de fake news, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.